E vamos falar então aí do penúltimo assunto do programa de hoje, que era uma das polêmicas aí, né? A questão dos vacinados no esporte, né? Do Covid no esporte. Sim. Fala aí, Matheus, a gente que vai falar disso agora também, aproveitando o gancho do futebol americano, né? Sim, que o futebol americano teve 2 atletas aí suspensos por não ter tomado a vacina, né? A gente entra nessa situação delicada. Também está acontecendo no nosso futebol, ainda mais na Alemanha, com o Kimmich. O torcedor já está perdendo a paciência com ele, que já está forçando meio que ele ter tomado a vacina, tomar a vacina logo. Então, é uma situação chata, né, cara? Eu não sei o que passa na cabeça desses atletas, assim, lógico que cada um pensa de um jeito, cada um tem sua opinião, mas assim, a vacina ela já está já estudada, já tem provas que ela é bom, é pro bem, sabe? Então não tem por que pensar assim, pensar tanto para tomar uma vacina, certo? Tem que pensar também na sociedade das pessoas que estão em sua volta, sabe? Pois Então, é. O caso aí dos jogadores do Buccaneers, né? Principalmente o Antonio Brown, o sim. grande jogador aí do Buccaneers, é gravíssimo, né? Ele acabou Eles falsificando. Ah, falsificaram um documento de comprovação de vacina. Quer dizer, sim. eles falaram que se E depois dizem que vacinaram, isso só acontece no Brasil, hein? apresentaram um comprovante falso. É complicado demais. O É, Antônio Brown, que é um gravíssimo. jogador no mínimo polêmico, né? Ele, vamos lembrar aqui, teve caso de agressão contra a namorada, teve polêmica com um médico também, que ele teria agredido verbalmente um médico da NFL, um jogador com um histórico terrível, né? A Sim, Eliana falou aqui, ó, falsificar é um absurdo, realmente, É acho que crime. é crime, sim. criminoso. E eles estão foram afastados por 3 semanas. Uma punição muito leve, muito leve. Deveria ter sido uma punição maior. Voltando um pouquinho à Alemanha, a Alemanha que voltou a ter restrições, né, nos Sim. estádios, aí no campeonato alemão, o limite de torcedores aí, quantidade limitada aí nos estádios já a partir dessa última rodada, devido aí ao Infelizmente, por avanço causa aí da pandemia aí, da suposta quarta onda, Sim. acontece que que tá né, chegando na Europa. nesses países em que eles não tomaram, não tem a vacinação em massa, né? Preocupa e também pela nova variante, né? Sim. O Sim. micro. Agora voltando para os Estados Unidos, eu estava vendo essa semana aí que o Kyrie Irving, todo mundo sabe, né? Todo mundo já sabe o caso mais emblemático aí de um jogador que não se vacinou, mas o Kyrie Irving pode entrar em quadra, vocês estão sabendo disso? Ah, é? Eu fiquei Ele, sabendo. ele Fiquei pode sabendo, sim. jogar o All-Star Game. Ele está elegível para jogar o All-Star Game, o jogo das estrelas do basquete, né? O All-Star Game, que é uma votação popular. O Kyrie Irving não jogou nenhuma partida nessa temporada porque não se vacinou, mas estaria elegível aí pela NBA para ser votado. E uma vez que a torcida vote, se ele tiver entre os 12 mais votados, ele Ele pode pode entrar. jogar. Mas uma Mas pelo. dúvida: a suspensão é a própria NBA que deu ou é o clube, o time, Não, na a verdade, franquia, no o caso? Kyrie Irving não está suspenso. Ele Ah, não está proibido de disputar nem pelo time dele, nem pela NBA. Ele está proibido de entrar em quadra pelo estado de Nova York. Ele não pode jogar nem treinar em Nova York. O Brooklyn Nets decidiu que não teria o Kyrie Irving em quadra nem nos jogos fora, porque ele não está então ele treinando, né? poderia.
Fora Ele de Nova York, ele poderia jogar normalmente. Poderia, por exemplo, jogar fora de Nova York em alguns estados, né? Porque a gente sabe Sim. que nos Estados Unidos cada estado tem a Tem sua sua legislação. Isso. Então, mais ou menos ali na metade dos estados que tem times da NBA, ele poderia jogar. E ele não Como poderia treinar em Nova York, que é a sede Exatamente. do Ele não time, da poderia franquia. treinar. O time poderia mudar de Complicado. cidade para New Toda essa Jersey, que logística por conta de um jogador, exatamente. E delicado demais. não quiseram, Renato, abriram mão. Isso Abriram aí. mão. Não quiseram. Fizeram bem. Então hoje a situação do Kyrie Irving é essa. Ou ele muda de time, ou ele vacina, ou ele aposenta. Como ele já falou aí que pode se aposentar. Ele pode mudar de time, por exemplo, poderia, como a gente falou aí em outro programa, jogar na Filadélfia, mas aí ele teria esse mesmo problema. Ele só poderia jogar na Filadélfia, por exemplo, os jogos em casa e metade dos jogos fora. Ele poderia, por exemplo, perder jogos da final. Se a final fosse contra o New York Knicks ou contra o próprio Brooklyn Nets, ele não poderia jogar os jogos fora, só poderia jogar os jogos em casa. Sim. Complicadíssimo, né? O Magic Johnson deu uma entrevista esses dias falando, não diretamente, mas falando para o Kyrie Irving, né? Falando que quando você deixa de estar em quadra porque você não se vacinou, você está decepcionando os seus companheiros, né? Não, com certeza. Você está deixando de competir e você está tirando dos seus companheiros a chance de ser campeão, né? O Magic Johnson que fez questão de postar as fotos aí vacinado nas redes sociais. Não, aquilo que eu falei, não sei porquê dessa preocupação toda de tomar vacina. A gente sabe que a vacina ela é pro bem. A gente tem que pensar, o indivíduo ele tem que pensar não só dele, mas também das pessoas que estão em volta dele, também para a sociedade. Então, é uma situação chata, situação complicada que está acontecendo, né? Verdade. É isso aí. Vamos fechar, vamos falar de UFC, o nosso último assunto do programa de hoje. Programa que foi bem diversificado, hein? Falamos de bastante coisa. E vamos falar do UFC 269. Ele não falou aqui, negacionistas. É isso aí, negacionistas.